Boa noite a todos, na graça e paz de Cristo. Como já foi mencionado na abertura, espero que você tenha aproveitado bem o seu dia, sua tarde, e que não tenha perdido o ânimo. Chegamos nas nossas duas últimas plenárias, depois de algumas noites que já temos dado nossa atenção acerca de fundamentos para o aconselhamento bíblico. Gastamos mais tempo com alguns assuntos até mais técnicos para fundamentar essa área de ministério da igreja. E nessa noite eu quero terminar o nosso assunto de fundamentos falando sobre o ministério de aconselhamento na igreja local, levantando algumas questões que precisamos pensar sobre o ministério de aconselhamento e o papel da igreja no cuidado de pessoas. Nós já oramos, mas eu queria fazê-lo mais uma vez e aí introduzir o nosso assunto. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, ao longo dessas últimas noites, temos concentrado nossa atenção e entendemos um pouco mais do aconselhamento bíblico à luz das Escrituras, suas perspectivas, conceitos e aplicações para as nossas vidas pessoais e também a tua igreja. Ao concluir estes estudos e reflexões, continuamos pedindo ao Senhor que nos guie e nos guie pessoalmente, para que a palavra do Senhor lida sempre traga edificação nas nossas vidas, mas também nos guie numa compreensão melhor do papel da igreja no cuidado de pessoas e nas responsabilidades individuais para que isto aconteça. Que sejamos instruídos e edificados nesse tempo que o Senhor tem nos dado. Em Cristo Jesus. Amém. O ministério do aconselhamento bíblico, ele é e tem que ser orgânico. Dá mais um toque no computador, faz favor. Às vezes ele fica travado. Isso. Ele tem que ser orgânico. O que eu quero dizer com isso? Que quando falamos desse assunto, naturalmente, há uma preocupação com metodologia. Há uma preocupação com uma estrutura ministerial. Há uma preocupação com modelos e formas para o ministério acontecer. Nenhuma dessas questões deveriam ser desprezadas. Mas quando falamos do ministério do aconselhamento bíblico, de maneira muito direta e objetiva, nós estamos falando de uma pessoa, junto com outra pessoa, compartilhando de fé. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. E nós vamos ler apenas um versículo aqui em Colossenses 3. Versículo 16. O apóstolo Paulo, antes de terminar essa carta, ele dá uma série de orientações sobre atitudes que ministram graça na vida daqueles que estão mortificando o seu próprio eu. E aí no versículo 16 ele vai dizer assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. O apóstolo Paulo está falando com quem? Ele não está falando simplesmente com a liderança da igreja, com os presbíteros da igreja. Ele está falando com cada salvo. Que a palavra de Cristo que habita ricamente na sua vida, ela possa te conduzir num relacionamento mútuo, interpessoal, que edifica o próximo. Que você, ao abrir a sua boca, você possa abençoar a vida do outro.
que sua conversa saia da superficialidade e ela possa produzir frutos de edificação na vida do outro. Você já parou para pensar? Acabou o culto, um irmão está conversando com o outro ali, possivelmente um conselho está acontecendo. Eu não sei se ele é certo ou errado, mas ele está acontecendo. No verso 17, Paulo vai dizer: tudo o que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus. Deus nos chama como igreja para aconselharmos. Deus nos chama como igreja para instruirmos outros, para consolarmos outros, para cuidarmos de outros. E quando eu estou dizendo que o ministério de aconselhamento bíblico ele é orgânico, eu estou falando que se nós como igreja naturalmente vivemos a vida cristã como uma comunidade da graça, onde o meu alvo é abençoar a vida do outro, esse ministério de aconselhamento naturalmente estará acontecendo. É claro que a partir disso você pode estruturar meios para a igreja cuidar de mais pessoas, para a igreja cuidar de pessoas que estão vivendo situações mais difíceis. Mas no dia a dia, se nós não temos como igreja essa cultura, nós nunca teremos um ministério maior. No livro A Treliça e a Videira, na página 14, ele vai dizer assim: a obra fundamental de qualquer ministério cristão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder de Deus, no poder do Espírito de Deus, e ver pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade nesse Evangelho. Essa é a obra de plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. Esse é o livro A Treliça e a Videira, em que os autores dizem assim: a treliça é aquela estrutura, que pode ser de madeira ou não, que ela vai dar suporte para essa videira que, na medida que cresce, ela precisa de suporte e apoio. Quando você sabe que uma videira ela está sendo muito frutífera, quando você não enxerga a treliça, mas ela está presente. A analogia que o autor faz é: nós não podemos desprezar a treliça, a organização, o planejamento, a estrutura, a forma. Mas se quando nós fazemos algo na obra do Senhor, o que fica mais evidenciado é a estrutura, a forma, o modelo, então nós não estamos vendo fruto. Porque a estrutura, a forma e o modelo são meios que facilitam a frutificação. O ministério de aconselhamento, ele precisa de uma treliça, mas o alvo não é esse. O alvo são os frutos. E os frutos se dão num ambiente relacional. Num ambiente em que, como igreja, nós estamos fazendo uma única coisa, sendo igreja. O nome dessa igreja aqui, para mim, é comunidade. Se eu tivesse que dar um nome à igreja, eu daria o nome de Comunidade da Graça. Já foi dado lá em São Paulo, tem uma denominação com esse nome, mas para mim o que melhor, na minha concepção de igreja, representa a ideia de igreja no Novo Testamento. É uma comunidade onde os relacionamentos são sustentados pela graça do Senhor Jesus Cristo. E o aconselhamento, ele precisa funcionar nesse ambiente, onde os salvos vivem sob a graça de Cristo e são despenseiros da graça de Cristo. Nesse sentido, eu quero que você pense comigo que a igreja, ela é um lugar de filiação. Qual é a missão da igreja? Mateus capítulo 28, 19 e 20. Eu imagino que você já conheça muito bem, mas se quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 28, 19 e 20. Jesus já ressuscitou.
Jesus está agora, já passou, já se revelou aos apóstolos e a outros, e Ele os reúne no monte, porque ali Ele vai ascender aos céus, e antes de ascender aos céus, Ele reafirma a missão. Verso 18 Ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso texto e as versões bíblicas em português, elas muitas vezes nos fazem pensar que a ordem é o ide, mas só há um imperativo na fala de Jesus Cristo, que é o fazer discípulos. E é um imperativo ativo. Então, por que, pastor, quando a gente lê no texto bíblico, o ide também vem um imperativo? Porque dentro da estrutura da língua grega, os três verbos que você está vendo ali, indo, batizando e ensinando, de fato eles são particípios, que a função dele é um adjetivo verbal. E numa sintaxe desses termos, ele pode ser traduzido igual ao verbo principal da oração. E foi o que os tradutores fizeram como o primeiro verbo, porque há uma ênfase quando Mateus escreve sobre o ide antes do imperativo da ordem. Então o autor entendeu que por conta o tradutor entendeu que por conta dessa ênfase, ele está usando a sintaxe da língua grega para dizer que aquele ide, ele tem uma função de modo, como eu faço. Mas o que você tem que entender para não se confundir na mentalidade do que Cristo estava dizendo, isso também é válido para o texto de Marcos 16:15. Fazer discípulos é o mandamento. Qual é a missão da igreja? Não é o ide. Ide é o meio que ela cumpre a missão. Porque se a missão é o ide, eu estou indo para onde? Não sei, o ide quase que é neutro nesse sentido. Mas a ordem é fazer discípulos, ou como Marcos 16:15 vai dizer, pregar o Evangelho, ou como Lucas em Atos 1:8 vai dizer, vocês guiados pelo Espírito Santo sejam minhas testemunhas. Façam discípulos de Cristo. Como fazermos discípulos de Cristo? Indo. E na medida que pessoas vão sendo salvas, nós as identificamos com o corpo de Cristo pelo batismo e as ensinamos a guardar todas as coisas. Quais são todas as coisas? Mateus está no último capítulo do seu texto. Primeiro o Evangelho escrito, início da década de 50 da era cristã. São todas as coisas que ele tinha ensinado acerca de Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus Cristo, ele é feito pelo próprio Cristo, na obra redentora, na iluminação do Espírito Santo. Mas ele precisa aprender agora a viver essa novidade de vida. E a tarefa da igreja fazê-lo. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer discípulos. O que o aconselhamento bíblico tem a ver com a missão da igreja? O ministério de aconselhamento bíblico não tem missão própria, porque senão seria outra igreja. O ministério de jovens não tem missão própria. O ministério de senhoras não tem missão própria. O ministério de crianças não tem missão própria, porque a igreja só tem uma missão e os seus ministérios só devem existir para contribuir com o cumprimento da missão que é dada à igreja, que é fazer discípulos. Porque nós temos então, numa treliça ministerial, uma divisão de atuações dentro da igreja, porque nós temos uma missão para cumprir e esses ministérios nos servem como estratégias para que o nome de Jesus Cristo seja anunciado e aqueles que estão sendo salvos sejam discipulados, aprendendo a se tornar como Cristo. Um ministério de aconselhamento bíblico, ele só deveria existir na perspectiva de que ele cumpre a missão da igreja.
De outra maneira, ele pode ser só mais uma instituição para-eclesiástica, que tem missão própria. Mas não foi assim que o Novo Testamento disse. A igreja é um lugar de filiação, e essa filiação se dá quando nós entendemos que a sua missão é fazer discípulos. Tem um outro texto que eu quero compartilhar com vocês. Você pode abrir sua Bíblia em Colossenses 1, versículos 28 e 29. Colossenses 1, 28 e 29. O apóstolo Paulo saúda aquela igreja, testemunha do testemunho daquela igreja, como estava sendo muito positivo. E aí ele faz uma oração em favor daqueles irmãos, para que vivessem agradando ao Senhor em tudo. E depois da oração ele discorre sobre a pessoa de Jesus Cristo, de maneira profunda ainda no capítulo 1. Quando ele chega no versículo 24, ele vai trazer um pouco da sua missão, que é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E o versículo 28 e 29, se você estiver lendo na Rara ou na NVI, alguma versão assim, você vai começar a leitura não com o nome Jesus, mas a nova tradução da atualizada vai fazer assim, este Cristo. A Ara vai trazer no qual nós anunciamos, o no qual é uma referência ao versículo anterior, que é Jesus Cristo. E aqui na minha versão ele já vai dizer assim: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Olha que interessante como Paulo constrói essa defesa do ministério. Ele diz que ele proclama Cristo e que a igreja deveria proclamar Cristo de duas maneiras: exortando e ensinando. Ele fala do ministério público da palavra e do ministério particular da palavra. Ele está falando da pregação pública, mas ele está falando do discipulado também. Mas enquanto ele vai fazendo isso, ele diz que ele exorta todo homem para apresentar todos eles a Cristo num desenvolvimento pleno de sabedoria. Paulo está dando para a gente aqui um pouco da sua filosofia de ministério. E quando ele apresenta um pouco da sua filosofia de ministério, o que ele fazia como apóstolo, ele diz: eu proclamo a Cristo. E como eu proclamo a Cristo? Eu faço de duas maneiras. Eu faço isso publicamente, quando eu exponho as Escrituras no culto, quando eu ensino as Escrituras para grupos, mas eu também ensino a Cristo quando eu sento pessoalmente com pessoas e as instruo acerca da fé. Os dois termos que ele usa, ele vai mencionando do ministério da palavra, a amplitude do ensino da palavra na igreja local, como um lugar de filiação e que os discípulos precisam crescer na graça de Cristo. A tarefa da igreja é aquela que Paulo descreve aqui: proclamar a Cristo. Proclamar a Cristo. Se você só tiver 1 minuto para falar da sua fé, esquece o nome da sua igreja, esquece a sua história, esquece toda uma gama de teologia que você tem. Se você só tiver 1 minuto para falar de fé, a única coisa que aquela pessoa precisa saber é sobre Cristo. Se você tiver mais tempo, tem outras coisas que você pode falar. Mas a centralidade da nossa fé é Cristo. E Paulo diz que proclamava a Cristo de maneira pública e de maneira particular. A igreja, como lugar de filiação, ela é um lugar que anuncia a Cristo. E aqueles que se tornam discípulos de Cristo precisam aprender dele e vão fazê-lo nesse ambiente público e no ambiente particular que o aconselhamento bíblico se aplica. Quero olhar com vocês um terceiro texto. Esse terceiro texto está em Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Pode abrir sua Bíblia lá. Efésios 2, 11 a 22.
Lembra que Paulo começa o capítulo 2 falando que Cristo nos resgatou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos deu uma nova vida e nos fez feitura dele, versículo 10. O termo original para feitura é poema. Ele está falando da beleza do que a obra de Cristo faz na transformação de nossas vidas, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, criados para as boas obras. Aí ele vai explicar o que isso significa numa diversidade étnica dentro do mundo grego, em que você vai ter judeus e gentios convertidos agora convivendo numa mesma igreja. Versículos 11 e 12, olha que interessante, ele vai dizer: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está descrevendo a nossa identidade. Mas quando ele começa a descrever a nossa identidade, ele diz quem éramos antes de Cristo: gentios na carne, incircuncisos, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças. Nós não tínhamos Deus. Essa é a condição do homem sem Deus, do homem sem salvação, daquele que nega que Jesus Cristo é o Deus que se encarnou e deu sua vida. Paulo diz: vocês eram esses. Mas no versículo 13 ele vai dizer assim: mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, que gerava inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e a reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando Cristo veio, ele evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Antes de Cristo não éramos povo, vivíamos sem Deus, sem o Deus verdadeiro. Mas em Cristo ele diz que fomos aproximados. Deus se reconciliou conosco, a paz veio, a inimizade contra Deus foi derrubada, a lei que nos condenava foi abolida, e Deus cria um povo. Não importa se você nasceu como um judeu ou se você nasceu como um gentil, em Cristo todos agora são povo de Cristo. Então ele fala da identidade, quem éramos antes, o que Cristo fez, e o versículo 19 a 22 ele dá o efeito disso. Ele vai dizer assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. O que ele está nos dizendo? Que Cristo nos tornou seu povo. Ele está nos dizendo que agora nós fomos libertos da condenação eterna, fomos libertos da ira de Deus, fomos libertos da escravidão dos nossos próprios desejos. E Deus, quando nos salva em Cristo, não dá um passaporte livre para a gente viver do nosso jeito.
de que quando Deus nos salva, quem nos tornamos? Igreja. A salvação é individual, mas ela nunca foi dada para viver no individualismo. Porque Cristo nos salva e nos coloca como corpo, como igreja. Qualquer pessoa afirmando ser salva que despreza a igreja de Jesus Cristo está desprezando a própria obra de Jesus Cristo. Porque é na igreja que nós glorificamos a Cristo. É na igreja que nós anunciamos o Evangelho de Cristo e é por meio dela que fazemos isso. É por meio da igreja que Deus vai nos santificar. Ele sempre trabalhou na humanidade por meio de comunidade. Não houve, na história da humanidade, um dia sequer que o ser humano viveu sozinho. No sexto dia da criação, Deus criou o homem e mulher. A missão que Deus deu para a humanidade, Ele deu para que nessa parceria a missão fosse cumprida. A família. E depois da família Ele forma o seu povo através de Abraão. E a igreja de Jesus Cristo, na extensão de um evangelho que seria pregado em todos os lugares do mundo. A sua e a minha salvação não nos pertence. A nossa salvação pertence a Cristo. Por isso nós devemos prestar contas a Ele da nossa salvação. Ele nos salva e nos coloca no seu corpo para nós vivermos para Ele. Quando nós falamos que a igreja ela é um lugar de filiação, nós também estamos entendendo pelo texto bíblico que a igreja é um lugar de comunidade. E o aconselhamento bíblico vai acontecer dentro desse ambiente, em que a autoridade espiritual de Jesus Cristo na face da terra foi dada à igreja. Não foi dada à faculdade teológica, não foi dada à editora evangélica. Isso é querer ofender, e eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Não foi dada à agência missionária. A autoridade espiritual de Cristo foi dada à igreja, que é o seu corpo. A atuação no reino, para o nome dele ser conhecido, tem acontecido em vários outros ambientes. Mas Jesus Cristo age no mundo por meio da sua igreja. E qual é a implicação disso para o aconselhamento? O aconselhamento precisa acontecer no ambiente da igreja. Não estou falando no lugar, prédio, endereço, mas dentro do corpo. Por quê? Porque o poder espiritual e a autoridade espiritual dado por Jesus Cristo está aqui. O Espírito Santo está agindo no corpo de Cristo. Nossa salvação é individual e continua sendo individual. Mas a ação do Senhor, ela se dá na igreja e por meio da igreja. Quando pensamos num ministério de aconselhamento, nós não podemos fugir daquilo que é base nas Escrituras, fundamento e alicerce para a igreja. Ela tem uma missão: fazer discípulos. Ela faz isso pregando o Evangelho de maneira pública e particular. Mas ela faz isso sob a autoridade do Cristo, que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Se nós entendemos que é um lugar de filiação, se nós entendemos que a igreja é esse lugar de comunidade, tem mais um texto para a gente analisar aqui. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura de Cristo. Verso 14, para não sermos mais como meninos,
que são enganados por todo vento de doutrina. Qualquer conversa fiada que alguém conta, segue. Isso é coisa de menino. Você oferece uma bala e por uma bala ele faz qualquer coisa. Isso é coisa de moleque. Você aposta com ele assim: eu duvido que você faça tal coisa, se você fizer eu te dou uma Coca-Cola. Ele vai lá e faz. O crente imaturo, no verso 14, Paulo está dizendo: ele é enrolado por qualquer vento de doutrina. Alguém fala qualquer coisa e ele vai atrás achando que é verdade porque alguém disse que experimentou. No verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de cada parte, entendendo esta forma do corpo de Cristo agir, ele efetua o seu próprio aumento. Por um tempo eu ensinei no seminário uma disciplina sobre crescimento de igreja. E nessa disciplina sobre crescimento de igreja, eu estava dizendo para aqueles irmãos e os alunos lá: nós não precisamos de uma estratégia marqueteira para a igreja crescer. Só tem uma tarefa pastoral, versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Se a igreja estivesse desenvolvendo em crescimento espiritual, o crescimento natural virá segundo a vontade de Deus. Obrigado. Eu acho que confundiram as garrafinhas aqui, colocaram uma água com gás, que eu gosto muito. Mas eu estou falando, tomar uma água com gás vai ser perigoso, né? Obrigado, querido. Olha que interessante. O versículo 11 nos traz uma referência de uma liderança espiritual que tem qual característica? O ponto de partida? A palavra de Deus. Quando o Efésios foi escrito, ainda nós tínhamos vivos os apóstolos, porque apóstolo bom é apóstolo vivo. Não, né? Apóstolo bom é aqueles que estão lá aguardando a ressurreição. Porque fomos os únicos. Tudo que a gente tem hoje é o Batman. É o Batman. Então você acredita no Batman, tudo igual. Os apóstolos tinham o ministério da palavra. Os profetas, diferente do que a gente vê, são aqueles que vão falar em nome do Senhor, de uma revelação que já tinham acerca de Deus. Os evangelistas estão anunciando o evangelho. E os pastores mestres estão ensinando a palavra. O versículo 11 não é uma lista de dons, mas é uma referência da liderança que a igreja tinha concentrada na palavra naquele momento. E qual era o propósito desses líderes? O aperfeiçoamento dos santos. Para que esses pudessem produzir frutos no ministério, servir a Cristo, fazer discípulos. Com qual alvo? Que a igreja toda crescesse na estatura de Cristo, tendo firmeza na verdade. Ninguém vai crescer a estatura de Cristo se não seguir a verdade, se não seguir a sã doutrina. Porque o alvo não só é conhecer a verdade, mas ser transformado pela verdade. E quando somos transformados pela verdade, estamos crescendo a estatura de Cristo. E qual é o resultado? O corpo ajustado efetua o próprio aumento. Eu creio que o crescimento numérico de uma igreja está muito relacionado ao plano soberano de Deus para uma igreja local. Mas o crescimento espiritual é a nossa tarefa diária à frente da igreja. Eu não me sinto responsável por numericamente fazer a igreja crescer. Eu digo isso para a igreja que pastoreio o tempo todo. Eu não me preocupo com números, porque eu não serei cobrado por Deus por números, mas eu serei cobrado por Deus por ensinar uma palavra pura
para que haja edificação do corpo de Cristo. Há muito boas igrejas no mundo que numericamente nunca serão grandes. E há tantas falsas igrejas no mundo que numericamente são menores. Você já parou para pensar no conceito de Jesus, de que o caminho para o céu é estreito, então vai entrar menos gente, mas o caminho para o inferno é largo? Então números não são um meio legítimo de avaliarmos a vontade de Deus. Porque na arca, quantos entraram? Quantos entraram? Então não fique preocupado com números. Fique preocupado com a edificação da igreja. E essa é a minha implicação. Quando a gente pensa no ministério de um aconselhamento bíblico para a igreja, nós precisamos ter clareza de quem é a igreja. É um lugar de filiação, é um lugar de comunidade, mas é um lugar de cuidado. Qual é a implicação disso para a igreja local? Há duas implicações importantes. Primeiro, se nós queremos uma igreja que pratique o aconselhamento bíblico para cumprir a sua missão, essa igreja precisa ser espiritual e ministerialmente saudável. Se a igreja quiser ter um ministério eficiente no cuidado de pessoas, ela precisa ser espiritual e ministerialmente saudável. Qual é a nossa tarefa pastoral? Ajudar a igreja a crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo, a mortificar o eu, não permitir que o pecado reine. E quando isso está acontecendo, o fruto é de vidas transformadas. O fruto é de pessoas mais parecidas com Jesus Cristo na sua maneira de falar, demonstrar amor ao próximo, sua maneira de pensar. Precisamos desejar e trabalhar ardentemente, não para montar um ministério em si, mas para que a igreja seja espiritual e ministerialmente saudável. Eu leciono na pós-graduação essa disciplina, o Ministério de Aconselhamento Bíblico na igreja local. E lá na pós-graduação, dentro da dinâmica de sala de aula, esse é um ponto que a gente gasta um bom tempo. Porque os alunos chegam para uma disciplina prática ministerial como essa, e eles vêm com uma única pergunta: como eu implanto um ministério de aconselhamento na igreja? E a minha resposta para eles é: não começando pelo ministério de aconselhamento, mas levando a igreja a ser espiritual e ministerialmente saudável. Porque como ela vai cuidar de pessoas, se ela é imatura no trato de pecado, se ela é imatura no relacionamento interpessoal, se ela é imatura na doutrina, se ela é imatura na sua própria estrutura eclesiástica, aí você vai colocar mais um ministério dentro da imaturidade, não vai funcionar. Começa ajudando essa igreja a ser madura espiritualmente, ministerialmente. E aí você vai poder, com isso, perceber que ela está se desenvolvendo. Essa é a primeira implicação. E qual é a segunda implicação quando a gente lembra da igreja e o lugar da igreja para o aconselhamento? Ela não só tem que ser saudável, mas ela tem que ser uma igreja cuidadora. Todos na igreja, não apenas alguns, são responsáveis por medidas corretivas. Todo o corpo local lida com as situações práticas de aconselhar um irmão que está desviado. David Paulson, falando sobre esse assunto, ele fez uma afirmação que eu concordo com ele. Ele diz: o aconselhamento é a igreja. Não é simplesmente a treliça de uma estrutura ministerial, mas é a igreja. Nós precisamos ganhar a visão que Deus chamou todos nós para cuidarmos do próximo. Estávamos numa reunião, tratando algumas coisas lá na igreja, e aí uma irmã disse assim: pastor, não é um assunto do que nós estamos conversando, mas
Deixa eu aproveitar que estamos aqui numa reunião mesmo, e tínhamos a igreja reunida para tratarmos algumas questões lá, nem era uma assembleia oficial, mas era uma reunião. Aí ela falou assim: olha, a irmã fulana ficou internada 5 dias. E quando eu fui lá visitá-la, ela cobrou que a igreja não tinha ido vê-la. Aí eu falei para essa irmã: é verdade? Eu falei: primeiro, eu não sabia que a irmã lá tinha ficado internada e ainda não tem o dom da adivinhação. Não sabia, não tem o que fazer. Mas segundo, eu disse assim: irmã, você foi visitá-la? Fui. Você é a igreja? Aí ela ficou em silêncio. Você é ou não é a igreja? Se você é a igreja, quando você foi lá visitá-la, por que aquela irmã não se sentiu visitada pela igreja? Ou porque você acha que a igreja não fez? Porque você é católica. Eu disse para ela: como assim, pastor? Isso é mentalidade católica, que se o clero não faz, então não é a igreja. Mas Jesus, o clero não é uma ideia da Bíblia, o clero é uma ideia do catolicismo. A menos que você seja católico, clero não é uma ideia bíblica. A ideia bíblica é que a igreja é um corpo. Qual versículo na Bíblia que diz que se o pastor ou o diácono não visitar um enfermo, ele não foi visitado pela igreja? Qual versículo? Esse conceito vem do catolicismo. Que o padre, que não tem mulher e filho para cuidar, ele tem tempo para fazer essas coisas. Não que não seja importante. Mas em que momento nas Escrituras está dito que você contrata uma pessoa para fazer todo o trabalho da igreja? Não existe isso na Bíblia. Isso vem de uma religião que nós sabemos que não saiu das Escrituras, apesar de usar o nome de Cristo. Se a igreja é um corpo de Cristo e Deus dotou todos de dons para servir no corpo, nós nunca teremos um ministério efetivo de cuidado de pessoas se nós não quebrarmos uma mentalidade falsa sobre a vida comunitária. Uma igreja ministerialmente saudável e espiritualmente saudável, ela vai ser cuidadora. Em nossa igreja nós temos um ministério de aconselhamento, eu mencionei isso nesses dias. Tem lá uns 15 conselheiros. Eu não sei se é 15 com os pastores ou sem os pastores, mas isso pouco importa. Se nós não temos uma mentalidade correta ministerial, você acha que as pessoas vão querer ser aconselhadas por outro que não seja o pastor? Não. Eu só sou aconselhado se for o pastor. E se for o pastor, tal, quando tem mais de um. Isso não é mentalidade bíblica. A mentalidade bíblica é uma vida comunitária, em que todos são chamados para servir. Em que Colossenses 3,13 vai dizer que todos nós somos chamados para nos instruirmos uns aos outros. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10. Por que o autor aos Hebreus, ele fala que nós não deveríamos deixar de congregar? Versículo 25. Ele não está dizendo que a gente só devia congregar para isso virar uma religiosidade. Hebreus 10, 25, ele vai dizer assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia é próximo. Precisamos estar juntos para nos admoestarmos, animarmos uns aos outros, porque os dias são maus. Se você ver o verso anterior, o 24, ele vai dizer assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Ele está falando que todos nós temos esse dever, não só a liderança da igreja. Então, quando pensamos no ministério de aconselhamento bíblico,
na igreja, nós precisamos ter como referência a ideia que a igreja é o aconselhamento. A igreja é cuidadora. O aconselhamento, ele tem que começar sendo orgânico. E a partir de um amadurecimento da igreja como um todo, numa visão bíblica, ele vai sendo organizado para cuidar melhor e de mais gente. Nossa preocupação não é construir uma clínica de aconselhamento, mas ser uma igreja que cuida de pessoas. Não transfere a sua responsabilidade e cuidar de pessoas. Então, esse é um fundamento importante. Se a autoridade espiritual foi dada à igreja, quando eu estou aconselhando sob a autoridade espiritual da igreja. Não sob a minha autoridade, que eu não tenho. Eu não tenho autoridade espiritual. O que eu faço no exercício do ministério foi delegado por Cristo. Se eu sair debaixo da autoridade de Cristo, eu não sou uma instituição em si. E espiritualmente eu não carrego autoridade comigo, porque a autoridade é de Cristo. Eu só me submeto a Ele como servo. A igreja só pode exercer esse cuidado porque ela é o corpo de Cristo, que é o cabeça. É o que Efésios 4,15 diz. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado vai experimentar esse amor. Entendemos isso, queridos? Nós estamos acostumados a pensar mais institucionalmente igreja. E aí, quando tratamos em dias como esses de um assunto, e depois de vários dias o assunto está fomentando, e é natural que a gente pense na treliça. Nós não podemos desprezá-la. Mas a treliça não é o alvo. O alvo é que a gente possa ser uma igreja cuidadora. E isso compete a cada um de nós. Você pode colocar o último slide para mim aí pelo computador, faz favor. Pode ir direto para ele lá, pode sair e volta de novo. Quero, para a gente sair para o intervalo, indicar 3 livros sobre esse assunto para você. 9 marcas de uma igreja saudável, Mark Dever. Ele não discute o ministério do aconselhamento bíblico, mas a ideia do que é uma igreja espiritual e ministerialmente saudável. Esse livro do meio, Equipando Conselheiros para a Sua Igreja, é um texto que mostra alguns modelos de treinamento para ministério de aconselhamento na igreja local, que alguns conselheiros americanos têm aplicado. 2 deles a gente já trouxe aqui para o Brasil. O próprio Kellerman, que é o editor do livro, a gente já trouxe para a BCB. E esse último livro que você está vendo lá, Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja, acabou de publicar. Acabou, que eu falo, foi agora no final do ano. E é um texto muito prático sobre a igreja ter essa visão de ser cuidadora. Dos seus relacionamentos serem relacionamentos que fomentam e ajudam no cuidado mútuo como igreja, como identidade da igreja. Então são outras leituras para você pôr na sua lista que vão também contribuir com o que falamos aqui. Nós vamos sair para um intervalo. Algum aviso? Só o horário. E aí na volta nós vamos terminar a nossa conferência respondendo a pergunta: quem precisa de conselho? Depois de tudo que conversamos, afinal de contas, quem precisa de conselho? Então vamos tomar um café e a gente volta daqui a pouco.